O mundo gourmet era outro mundo no plano astral. Rumores da antiguidade diziam que mesmo um riacho ou uma rocha teria um sabor delicioso por lá. Este era o pináculo da comida agradável, e muitos magos não resistiram à tentação. Com base no conhecimento de Leilin, a União dos Bruxos ainda não tinha registros de um ataque bem-sucedido a outro mundo, o que os tornava ainda mais preciosos. Vendo as iguarias em frente a Leilin constantemente sendo consumidas, o rosto robótico de Paul parecia estar angustiado, especialmente a força da alma que inconscientemente mostrava suas emoções. Leilin ficou ainda mais alegre quando ele comeu mais rápido. Embora seu corpo principal não estivesse aqui, os prazeres sentidos pela força da alma podiam ser conectados ao corpo principal. Quando Paul não aguentou mais isso, Leilin levantou a cabeça corretamente. Lord Paul. Parece que agora podemos discutir as questões sobre como trocar os espólios. O olhar de queixa que Paul tinha em seu rosto tinha Leilin rido por dentro, mas sua expressão era ainda mais séria. Paul queria vomitar sangue. Depois de sair da casa de Paul, a expressão de Leilin ainda continha um sorriso. Embora ele tivesse olhado apressadamente, o Aiship já havia se lembrado dos preços de tudo no mercado de negociações, dando a Leilin uma lista de preços de objetos usados pela Morningstar e acima. Com essa lista, os pensamentos de Paul de tirar proveito da falta de familiaridade de Leilin com o preço de mercado eram completamente infrutíferos, e ele até sofreu uma perda de grandes quantidades de tesouros do mundo gourmet. Recordando sua expressão de querer vomitar sangue, Leilin sentiu vontade de rir. É claro que o círculo espiritual ainda era aliado do clã Ouroboros, e Leilin não foi longe demais. Pelo menos, quando ele estava comendo a carne, ele jogou alguns ossos para Paul. Quando ele vendeu alguns dos tesouros da Crescente Escarlate a um preço ligeiramente descontado, a expressão morta de Paul diminuiu ligeiramente. Dito isto, a outra parte definitivamente não ousaria enganá-lo, mas Boom Terra Amarela explodiu, e uma figura gigante preta avançou, cada passo fazendo com que o ambiente tremesse. Como esperado, um fantoche é mais fácil de usar do que a força da alma. Leilin controlava o enorme boneco de aço negro, extremamente satisfeito. A força da alma de antes era apenas um corpo virtual e ele não podia fazer muitas coisas. Além disso, o consumo de energia foi alto. Agora que ele tinha a marionete, era como dar uma camada de roupa à força da alma dele. Não só ele podia fazer coisas que necessitavam de um corpo físico, até o consumo de energia diminuíra. Essa marionete obviamente não era de Paul. Leilin teleportou um sobre si mesmo. Depois de negociar o negócio, os dois imediatamente usaram o portão astral e enviaram os itens, terminando o negócio em um instante. As taxas de teletransporte eram escassas, mas Paul assumiu a responsabilidade por isso. Leilin aproveitou a oportunidade e enviou uma marionete para si mesmo, fazendo Paul revirar os olhos. Algo que eu fiz a mim mesmo é mais fácil de usar. Além disso, não me atrevo a tocar em nada daquelas coisas do povo. Quem sabe que técnicas ou armadilhas estão dentro? Leilin ainda estava com muito medo em relação ao ramo mais misterioso da linhagem Warlocks, o espírito Warlocks. Os olhos de Leilin brilharam, tendo descoberto alguma coisa. Seu corpo se transformou em uma figura negra, colidindo em uma pequena colina como uma besta selvagem. A colina explodiu, enviando pedras voando por toda parte. Enquanto a poeira voava por toda parte, uma figura humana voou para fora. A figura humana parecia magra e pequena, e seu corpo era translúcido. Um deles foi um pouco capaz de ver o cenário por trás dele. Um espírito vingativo que possui malícia mundana. Leilin explodiu em gargalhadas, força da alma formando uma grande mão e agarrando-a. No momento em que seu oponente veio antes dele, Leilin percebeu que o espírito vingativo parecia ter apenas 13 ou 14 anos de idade. Parecia um menino delicado, olhos ainda com medo.
O ambiente não é ruim aqui, e o espírito vingativo criado aqui é considerado de alta qualidade mesmo no continente central. Devo assumir um lugar e construir uma área de experimentação espiritual ou algo assim? Leilin observou a figura fraca do menino na mão grande, acariciando seu queixo. Este espírito vingativo foi completamente intimidado pela pressão aterrorizante de Leilin, e só pôde tremer. HM. Esse poder é a malícia do mundo ao agarrar o menino. Leilin sentiu uma estranha força saindo do corpo e até mesmo tentando invadir sua força da alma. Esta era uma força similar à força do destino, mas ao mesmo tempo similar à vontade extensa de Gaia. Se não fosse por Leilin ter pesquisado profundamente essas duas áreas, ele poderia nem ter percebido isso. Se fosse um mundo completo e poderoso, até mesmo a Morningstar seria incapaz de lidar com sua malícia. É uma pena, Leilin suspirou. Este era apenas um avião e estava quebrado. Até mesmo o testamento de Gaia havia sido derrotado nas mãos de Warlocks da Lua Radiante, até ficar em farrapos. Se não, não teria apenas essa quantidade de força. A vontade de Gaia era, na verdade, a culminação de trens comuns de pensamento entre corpos vivos e até corpos não vivos como a Terra e o oceano. Agora, porém, todos os seres intelectuais deste plano tinham sido exterminados, deixando para trás espíritos vingativos e permitindo que o Warlocks assumisse mais do mesmo. Talvez, dezenas de milhares de anos depois, os humanos prosperariam. A vontade de Gaia, que seria protetora dos novos seres humanos e dos benefícios de Warlocks, substituiria completamente a vontade original aqui e os derrotaria. Esse tipo de intenção maliciosa depende do plano inteiro. Se uma nova Gaia não for criada ou a área estiver completamente destruída, esta situação não desaparecerá completamente. Vai ser muito problemático. As sobrancelhas de Leilin se franzirão. A força da alma começou a tremer com uma ondulação específica, imediatamente sacudindo essa intenção maliciosa. Bang, a leve figura do menino em suas mãos imediatamente pareceu sinistra e rapidamente explodiu, transformando-se em correntes de ar negro e se dissipando. Quanto tempo vai durar até que todos os mistérios da alma sejam expostos diante de mim? Leilin observou a área desolada, suspirando com tristeza enquanto comandava. Lasca. Mostre-me o progresso na simulação do 5º nível do aluno de Kemoin, BIP. Progresso do 5º nível da técnica de meditação, o aluno de Kemoin. 30%, o Aishi lealmente entoou. Esse número ficara parado por muito tempo e, se ele não fizesse nenhum avanço, provavelmente não conseguiria fazer nenhum progresso. Olhando para este número, Leilin suspirou silenciosamente. Em termos de progresso de um mago, o progresso das fileiras de 1 a 3 dependia da força espiritual. De 4 a 6, tocaria na alma. A classificação 7, ainda mais misteriosa, exigia o apego de algum poder do mundo, ou, em outras palavras, Leus. Leilin estava agora preso no treinamento da alma. O aluno de Kemoin tinha apenas 4 níveis e não havia elaboração nos reinos posteriores. Leilin só podia tatear cegamente. No entanto, a força da alma era difícil de entender. Mesmo Aishi agora não conseguia chegar à data dos outros. Como ele poderia realizar simulações e coisas do tipo? Talvez até os 5 ou 6 magos ou feiticeiros não sejam capazes de entender completamente o funcionamento das almas. Além disso, enquanto fortalece a força da alma, só se pode confiar em técnicas de meditação e longos períodos de tempo. Leilin não pôde deixar de lembrar a asa do sol. Mesmo a explicação desta técnica de meditação de alto nível sobre as almas não estava clara. O autor muitas vezes marcou especulações e adivinhações. Isso significava que mesmo uma classificação aterrorizante 6 como a criança do sol não tinha compreensão suficiente da alma, e só dependia das características de sua raça para ganhar poder. Comparado aos magos, os bruxos usam o poder de suas linhagens para fortalecer a alma. Na maioria das vezes, ninguém entende como funciona.
As técnicas de meditação ensinam principalmente como ativar o poder da linhagem, e é por isso que seu conhecimento sobre as almas é ainda menor que o dos magos. Talvez essa seja uma das razões pelas quais, entre os Arlocks, não houve a aparição de nenhum seis tronos. Leilin tocou seu queixo, começando a fazer conjecturas. A primeira coisa é a primeira: eu tenho que revitalizar completamente a linhagem do Filho do Sol. Com a ala do Sol, eu poderia ganhar alguma coisa. Em seguida, eu tenho que comprar grandes quantidades de trabalhos renomados sobre almas por magos e bruxos, e eu devo obter técnicas de meditação de alto nível nível 5 ou 6. Esses dois métodos são os mais práticos. Para o último, posso resolvê-lo bem aqui. Com o pensamento da informação no mercado de negociação, os olhos de Leilin brilharam rumble. Embora não fosse a primeira vez que ele tinha visto, ele ainda estava impressionado com as grandes quantidades de força da alma e conscientes misturados. A cena de incontáveis quantidades de dados ainda deixava Leilin com sua mente explodida. No planeta gigante da área da Estrela da Manhã, basicamente todos os Morningstar Warlocks deixaram um traço de sua força da alma ou vão fazer negócios aqui. Alguns testamentos permaneceram aqui, confiando na venda de informações e na obtenção de grandes quantidades de recursos de primeira linha. Leilin notou intensamente que o uso de cristais mágicos tinha sido reduzido ao máximo, e eles estavam quase completamente invisíveis. Isso foi muito normal. Entre os Morningstar Warlocks, que não tinham algumas ou mesmo dezenas de minas de cristal mágicas de grande escala, isso não poderia ser usado como algo de muito valor. A moeda aqui era outra coisa que Leilin estava muito familiarizado com: pedras astrais. Pedras astrais se tornaram a norma, e a moeda estava sendo usada. Se a Estrela da Manhã Warlocks tivesse algo de que precisassem, eles normalmente venderiam o que tinham em mãos e, depois de acumularem pedras astrais suficientes, comprariam. Para os Morningstar Warlocks, as pedras astrais eram uma moeda eterna e difícil. Eles não se depreciam em valor. As informações no mercado mudaram completamente a cada poucos momentos, fazendo com que Leilin pensasse nas ações, títulos e mercados futuros de seu mundo anterior. Isso fez com que ele se sentisse ofuscado.